Amados, aqui o contexto começa com um contexto de frustração, mas vai terminar com um contexto de bênçãos e de milagres. Começa com um contexto de frustração, mas vai terminar em bênçãos e milagres. E isso nos dá uma informação que nós nunca devemos analisar as coisas pelo começo, mas pelo final. Qualquer coisa nas nossas vidas nunca deve ser analisadas no começo. Nós podemos iniciar algumas coisas muito bem e no final ser frustração. Nós podemos iniciar algo ótimo no começo, mas no final virar algo difícil de lidar. Como também invertido, podemos começar com algo pequeno e terminar em algo grande. Podemos começar com algo muitas vezes sem valor, mas que no final será algo de grande valia. Então aqui nós vemos nessa história que está registrada na Bíblia, que Pedro está voltando de um dia frustrante. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos esse dia, né? Aquele dia que a gente chega no final do dia e a gente está frustrado, porque algumas coisas não aconteceram do jeito que a gente queria que acontecesse. E a Bíblia nos conta que Pedro, após esse dia de frustração, aonde eles como pescadores não pegaram nada, e eles estão lá lavando as redes, mas não era só sal e água o que pingava dessas redes, era frustração, era sentimento de alguém que está falido financeiramente. Naquela época eles dependiam da pesca, eram pescadores, portanto dependiam da pesca. Um dia sem pescar era um dia sem ter com que muitas vezes pagar algumas coisas que precisavam ser pagas. E a Bíblia nos conta que eles estão nesse dia de mãos vazias, e aquele barco molhado era o retrato de uma alma cansada, era o retrato de um coração saturado de esforços inúteis. Agora pensem comigo, e se Deus quiser entrar no lugar onde você falhou? E se Deus insistir em te levar de volta à cena da sua última frustração? Porque muitas vezes é nesse lugar que a palavra será lançada. Então vejam bem, queridos, às vezes Deus vai nos levar ao lugar da frustração, às vezes Deus vai nos levar de novo ao lugar da decepção, ao lugar da dor, ao lugar do esquecimento. Mas não é para a gente reviver vida, mas é para a gente rever algumas coisas que aconteceram, e para a gente entender que aonde não deu certo uma vez, não significa que não dará certo para sempre. Isso aqui quebra algumas coisas, porque tem gente que só porque não deu certo a primeira vez, ele nunca mais insiste naquilo. E tem gente que tem medo de fazer novamente, com medo de se frustrar novamente. Então muitas pessoas têm medo de começar algo que na realidade é algo que lhe pertence, na realidade é algo que ele nasceu para fazer, é algo que certamente faz parte do seu destino, mas porque muitas vezes não deu certo a primeira vez, ele fica com medo de tentar
outras vezes. E a pergunta que ecoa entre redes remendadas, entre sentimento de falência, no caso aqui desse texto, é: será que Deus pode fazer dar certo onde tudo deu errado? É uma pergunta. Todos nós temos falências na nossa vida, sim ou não? Todos nós, seja em qual área for. Tem gente que tem falência na área sentimental, tem gente que tem falência na área emocional, tem gente que tem falência na área familiar. Os divórcios estão aí para provar isto. Então todo ser humano tem uma falência na sua vida, mas aquele que recebe uma palavra de Deus, aquele que recebe um direcionamento de Deus, Deus pode fazer com que ele dê certo aonde ele nunca funcionou, aonde nunca deu certo. E existem algumas coisas que nós vamos falar nessa palavra sobre como que a gente pode experimentar esse renovo de Deus, esse redirecionamento de Deus, porque muitas vezes tudo que nós precisamos é uma redireção, recuar, retroceder um pouquinho para depois pegar um impulso e fazer novamente. Muitas vezes tudo que nós precisamos é disto. E aqui nessa noite existem alguns ensinamentos que eu quero falar para vocês, que eu quero que você preste bastante atenção. Nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós. Aqui nós vemos essa situação de Pedro. Pedro era um pescador experiente. Pedro era um pescador autônomo, seguro de si, até a noite em que o mar não respondeu, até o dia que as coisas não funcionaram. Então muitas vezes Deus vai permitir que algumas frustrações cheguem na nossa vida para que nós redirecione vida. Vamos entender isso. Tem coisas na nossa vida que não é o diabo, amados, não tem nada a ver com o diabo, mas tem a ver com a direção de Deus. E tem pessoas que é assim, ele só vai funcionar após ele entender que aquilo que ele é autossuficiente, aquilo que ele tem domínio, não funcione mais. Às vezes Deus permite que a competência falhe para o coração aprender. Pessoas competentes também falham. É necessário a gente entender isto. E aqui nós vamos entender que não é um castigo, é um convite. E a gente vê aqui nesta história de Pedro que o fracasso aqui não é fim, mas é uma ferramenta. Então notem que às vezes Deus vai usar as nossas frustrações para nos levar até onde Ele quer, para nos redirecionar. Se vocês pegarem que 99% de vocês que estão aqui, que frequentam a comunidade Aviva, estão vindo de uma frustração, sim ou não? 99% de vocês se frustraram com uma igreja, se frustraram com uma liderança, se frustraram com pessoas, se frustraram com decisões, se frustraram com posicionamentos, e até então estão dizendo: meu Deus, o que está acontecendo com a gente? E eu volto a ensiná-los aqui que às vezes Deus vai usar as nossas frustrações para redirecionar os nossos caminhos. Às vezes Deus trabalha desta maneira. É como um pianista que ele toca sem olhar, mas quando ele fecha os olhos e ele erra a nota, ele para
e só ele percebe que ele não é infalível. Nós não somos pessoas infalíveis, porque ele acha que todas as coisas são infalíveis, mas todas as coisas são passíveis de erro. E essa é a grande frustração do perfeccionismo, porque ele mesmo é infalível, mas ele quer que as coisas sejam infalíveis. Ele mesmo é falível, né? Então, amados, talvez muitas vezes a gente não deve se desesperar quando as nossas redes voltarem vazias, quando as nossas frustrações aflorarem. Talvez Deus esteja apenas quebrando o orgulho que ainda insiste em pescar sem direção. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio entendimento, queremos fazer as coisas pela nossa própria capacidade, e muitas vezes nós nos frustramos, e nós precisamos recuar e entender que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente planejou que acontecesse. Nem sempre as coisas vão se desenrolar conforme a gente já programou na nossa mente, na nossa cabeça. E se a gente não entender isso, a gente se frustra para a vida toda. Mas é no fracasso que muitas vezes Deus prepara você para obedecer sem questionar. Então entenda que vitorioso não são as pessoas que não se frustram, mas são as pessoas que aprenderam a obedecer mesmo debaixo de frustração. Quando você entende a palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes Deus está nas entrelinhas dos nossos fracassos. Deus está nas entrelinhas das coisas que nós não conseguimos entender por que não estão funcionando, por que não estão acontecendo. E aqui nós vemos que Pedro está ali, Jesus, e notem que as coisas de Deus existe uma conexão, já notaram isso? Porque se Pedro não se frustra, ele não seria chamado por Jesus. Então Jesus está escolhendo seus discípulos, naquele dia era o dia de Pedro, correto? E aonde que Jesus programou para encontrar Pedro? No meio da sua frustração, no meio das suas incertezas. Interessante os lugares que Deus nos busca às vezes, né, queridos? Interessante os lugares que Deus marca para nos encontrar. Então Jesus está precisando de um barco, e se Pedro tivesse pescado, Pedro não estaria lá na beira lavando as redes. Pedro não estaria ali naquele momento específico. Então notem que mesmo parecendo ser um lugar de frustração, era um lugar de propósito. Então diga assim comigo: às vezes o lugar da frustração é o lugar do propósito. Amém? Então Jesus está ali, a multidão está apertando Jesus, e então Jesus vê os barcos encostados. Jesus vai e pede o barco de Pedro emprestado para que ele pudesse pregar. E então, diante da frustração, começa um chamado. Diante daquilo que parecia que não tinha nenhum propósito, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz assim: qual o motivo disso ter acontecido comigo? É quase igual o dente ciso, né? Todo mundo tem e não sabe para que serve, não é verdade? Muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por que aconteceu. Você diz assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Qual a finalidade disso? Mas lá na frente você vai entender que muitas vezes Deus precisou colocar você
debaixo de uma frustração para ele direcionar algumas coisas. Eu me lembro que em Tubarão eu fui 3 vezes internado a maioria das vezes por causa de pedra no rim. Eu tinha pedra no rim, eu tenho essa facilidade de formação de cálculo renal. Graças a Deus eu descobri uma forma, um dia conto para vocês, não hoje, né, de como dissolver isso, de tanto sofrer, mas volta e meia me dava uma crise, e quando dava essa crise, eu ficava lá hospitalizado 4, 5 dias. Numa dessas andanças com pedra no rim, fui parar no hospital, e eu dizia para Deus: Senhor, por que eu estou aqui, tanta coisa para fazer na tua obra, e eu podia estar lá pregando, poderia estar fazendo tanta coisa, evangelizando. Nós estávamos num projeto muito audacioso de tomar a cidade em oração. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor permite esse tipo de coisa? Mas Deus tinha algo maior, porque Deus me plantou exatamente no quarto de um desviado. Olha como é que acontece: um desviado, e Deus vai lá e planta um pastor. Então eu comecei a entender que eu não estava ali por causa de mim, mas por causa do propósito de Deus. O homem desviado já tinha colocado um atleta, inclusive. Ele sabe que ele vai ouvir essa palavra, né? Ele disse para mim: pastor, acostumado a andar de bicicleta e tudo, tive que colocar 3 molas no coração. E eu pude falar de Jesus para ele. E aquele homem se reconciliou com Jesus, voltou para os braços de Jesus. E eu entendi que a minha frustração muitas vezes pode ser a salvação de uma outra pessoa. Eu entendi que às vezes Deus frustra os nossos sonhos para que outros se encontrem. Deus muitas vezes usa a nossa dor para alcançar outros que precisam. Não é verdade? José nunca estaria na posição que ele esteve se antes ele não tivesse estado no fundo de um poço. Então aquilo que parece uma frustração pode ser uma conexão entre você e as coisas poderosas que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa entender esse tipo de coisa, porque se você não entende, você se abraça só com a frustração, e você deixa de ver aquilo que Deus está fazendo em volta de toda a frustração. Olhe um pouco além da tua dor, olhe um pouco além das tuas lágrimas, olhe um pouco além das tuas decepções, e veja onde Deus está trabalhando, aonde Deus está direcionando, porque tem gente que ele só se redireciona após frustrações. Tem gente que ele não consegue, e às vezes Deus dá um choque de realidade e faz ele perder algumas coisas, e faz ele se decepcionar com algumas pessoas, para que então ele redirecione a sua vida. A Bíblia conta que Pedro está lá, ele está frustrado lavando a rede, e enquanto ele está lavando a rede, Jesus está pregando. Agora você imagina, Pedro frustrado, lavando a rede, empresta o barco para Jesus, mas a Bíblia não conta que Pedro saiu do barco, e ele não saiu. Jesus vai para a polpa e começa a pregar, e Pedro está ouvindo. Pedro frustrado está recebendo uma palavra de Deus, porque Deus sempre tem uma palavra para aqueles que são dele, mesmo nas suas piores frustrações. E agora Pedro começa a ouvir aquele homem que ele nunca tinha visto na vida. E ele entende que mesmo que nós tenhamos frustrações, amados, nós sempre temos que estar com o coração aberto para as coisas do reino. Jesus ali, ele buscou a primeira característica de um discípulo, que é servir. Notaram que Pedro, ele está decepcionado, Pedro está frustrado, mas ele serviu o reino com o seu barco. Então Jesus, após trazer o sermão para a multidão e despedir aquela multidão, disse para Pedro: agora vamos para um lugar mais a fundo, porque agora eu vou começar a mostrar o propósito de eu ter entrado no teu barco. Agora eu vou mostrar o propósito, o porquê desse encontro.
E então Pedro diz assim: Senhor, a gente já pescou a noite toda. Pedro era um homem experimentado, Pedro era um pescador acostumado com a pescaria, e ele diz, mas após ele ouvir Jesus, ele viu que aquele homem não era um homem comum. O que é importante aqui, amados, é você entender o que Pedro entendeu. Quando a gente entende o que Pedro entendeu, o jogo muda, a vida muda, a situação muda. Note que Pedro não ficou abraçado na sua experiência, no seu achismo. Ele foi ouvindo Jesus e ele foi entendendo algumas coisas. Então, à medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, nós temos que ir mudando os nossos conceitos também. Nós temos que ir mudando a nossa maneira de pensar e de agir. A gente já pescou, eu estou frustrado, e eu tenho experiência suficiente para dizer que a essa hora não é hora de peixe, é a noite que a gente está acostumado a pescar, é a noite que os cardumes estão à solta. Esta hora não tem nada. Eu entendo, a minha experiência está dizendo isso, que não tem nada, mas eu te ouvi, e sobre essa tua palavra eu vou lançar a rede. Então o que eu estou dizendo? É importante nós entender que acima das nossas frustrações, Deus tem sempre uma palavra. Você já perguntou para Deus o porquê da tua frustração? O porquê das coisas não funcionarem na tua vida, e entendeu em Deus que foi necessário essa frustração ter acontecido? Receber um redirecionamento de Deus, porque aqui nós vemos Jesus redirecionando a vida de alguém, e Jesus deu uma ordem. Ele sempre nos dá uma ordem, Ele sempre nos dá uma direção quando as coisas não estão dando certo. Pedro aqui, ele se vê entre o realismo da experiência que ele tem e a fé na palavra. Então obedecer nesse contexto não é lógico, obedecer nesse contexto é transformador. E aqui nós precisamos entender que a mente, ela precisa ceder espaço para o Espírito, ela precisa abrir caminho, porque é nesse ponto que a fé se descola da razão, e a decisão passa a ser guiada não pelo que se vê, mas por quem se ouve. Entende? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode estar vendo uma situação, mas você está ouvindo outra coisa. Lembro lá de Elias. Elias estava vendo seca, mas os ouvidos dele estavam ligados no céu. Ele disse: vem chuva. Lembra? Não foi isso que ele dizia? Havia seca, mas os ouvidos estavam no céu. Os olhos só viam sequidão por todo lado, mas ele disse para Acabe: prepara a tua carruagem, porque tem vindo chuva aí. Mas Acabe olhou e não havia nem sinal de chuva, mas os ouvidos de Elias estavam sintonizados no céu. Então entenda que muitas vezes o que o céu está falando não é a realidade que está acontecendo na terra. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu? Como se? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então quer dizer que eu estou dizendo: eu quero que aconteça aqui na terra o que está acontecendo lá no céu. Muitas vezes a realidade vai ser uma, mas a fé vai falar de outras coisas. Muitas vezes a realidade vai falar em desespero, mas a fé vai dizer: não se desespere. Muitas vezes a realidade vai dizer que não tem jeito, mas a fé vai dizer: tudo é possível.
Então entenda, amados, nós precisamos a ser guiado não por aquilo que se vê, mas por quem se ouve. E se você ouvir a palavra de Deus hoje, Deus tem uma palavra de vitória para você, Deus tem uma palavra de conquista, Deus tem uma palavra de bênção, Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de libertação, e isso pode contrariar aquilo que a terra está falando. Entende isto? É você pegar um papel e o médico dizer assim, 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 assado, e Deus dizer: não vai acontecer nada disso. A irmã lhe contou o testemunho semana passada sobre isso. Todo mundo com medo que ela fosse morrer, não morreu, está aí ao vivo, né, irmã? Por quê? Porque o céu contrariou a terra. Quando a fé entra em ação, a fé vai reverter situações, amados. Só nós temos que aprender a abrir os ouvidos para os céus. Então, levante a sua mão assim, olha lá para o céu e diga assim: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. Repete isto. Mais uma vez. Amém. É a tua palavra, não é aquilo que você vê, é quem você está ouvindo. É muito importante na hora do desespero, porque na hora do desespero a gente vai ver as coisas todas distorcidas. Na hora das angústias nós não vamos conseguir ver as coisas direito. É importante nós estarmos com o nosso ouvido voltado para Deus. É como um navegador experiente sendo orientado por alguém que nunca viu o mar, mas que criou os oceanos. Entenda isso, amados. Deus sabe tudo, tudo aquilo que você não sabe, tudo aquilo que o médico não sabe, tudo aquilo que o médico acha, Deus está lá na frente. Deus tem coisas maiores que o homem nem conheceu ainda, e nós temos que aprender a confiar nesse Deus. Mas não tem lógica. Deus não está pedindo a sua lógica, Deus está pedindo a sua entrega. Lembra lá que Pedro disse: Senhor, não tem lógica o que o Senhor está dizendo. A gente pescou a noite toda, não tem lógica, mas sobre a tua palavra eu vou. É uma entrega. Há decisões que não farão sentido até que você veja o milagre, mas não verá o milagre até que decida obedecer. Entenda, a obediência pode gerar o milagre. Notem, Jesus está formando um discípulo desde o primeiro encontro. Ele vai ver se esse discípulo é capaz de obedecer. Primeiro pré-requisito de um discípulo ser servo. Segundo pré-requisito de um discípulo obedecer. E Pedro está passando. Pedro está concluindo na sua mente aquilo que Jesus está falando. E a palavra nos diz que então Pedro vai, e o que acontece? A pescaria foi tão grande, a ponto do barco quase ir a pique. E quando Pedro vê os peixes, ele não glorifica a pescaria, mas ele se lança aos pés do mestre. E o que a gente vê é que a fartura não o encanta, mas o santo o confronta. E o milagre revela mais que poder, revela identidade. E diante disso Pedro se vê impuro. Ele se lança aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, se afasta de mim porque sou um pecador. Isso porque a psique humana, ela colapsa diante da glória de Deus. Mas notem que Jesus, ele não recua. Ele reconstrói o interior despedaçado com um chamado. E ele diz: não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens.
Amados, é como se alguém quebrasse um vaso rachado só para refazê-lo, não como um vaso comum, mas como peça de honra. Às vezes Deus vai quebrar os nossos castelos. Às vezes Deus vai desfazer aquilo que a gente acha que está fazendo muito bem feito, está fazendo do nosso jeito, mas não é plano e nem propósito de Deus. E todas as vezes que nós construímos coisas fora dos planos e dos propósitos de Deus, elas se transformam em frustrações. E muitas vezes aquilo que você está achando que é castigo é redirecionamento. E talvez, quem sabe, você ainda chora pelos peixes que não vieram, mas quando Jesus entra, Ele não apenas traz os peixes, mas Ele te mostra quem você é e o que você nasceu para fazer, e é isso que transforma tudo. Olhem só o que Jesus estava ensinando para Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro: eu não quero só um pescador de peixes, eu quero um pescador de homens. Olha só, Jesus estava reposicionando aquilo que Pedro tinha de bom. E o que eu entendo aqui é que as redes que ontem estavam vazias, hoje transbordam. Mas a verdadeira mudança não aconteceu no mar, mas sim aconteceu no coração de Pedro. E aonde havia frustração, agora há um chamado. Aonde havia vergonha, há agora vocação. Onde havia fracasso, agora há missão. E aí a pergunta para todos nós aqui nessa noite: você está disposto a voltar para o mesmo lugar da dor, para o mesmo lugar da frustração, para o mesmo lugar onde as coisas não deram certo, mas agora com uma palavra de Jesus no coração? Porque quando Ele entra no seu barco, até o seu maior fracasso vira palco do seu maior milagre. E aí você começa a lembrar das coisas ruins que aconteceram na sua vida, não como algo ruim, mas como algo que fez você se encontrar. É interessante que às vezes, para nós nos encontrarmos, nós precisamos nos desencontrar. É interessante isso que Deus faz às vezes, que às vezes para nós dar certo, nós precisamos dar errado, que às vezes para Ele posicionar a gente no que Ele quer, Ele precisa nos frustrar naquilo que nós queremos. E nós temos que aprender a abrir mão das coisas que não estão funcionando na nossa vida e abraçar as coisas que Deus tem para nós, porque quando nós abraçamos as coisas de Deus, tudo que era frustração vira propósito. Você consegue entender isto? Fora de propósito, qualquer coisa vira frustração, porque infelizmente a gente coloca o nosso coração nas coisas, não é verdade? E quando essas coisas não dão certo, não funcionam, a gente se entristece demais, a gente enfraquece demais na fé. Mas quando nós posicionamos a nossa vida debaixo de um direcionamento de Deus, quando nós posicionamos a nossa vida debaixo de uma palavra de Deus, Ele conecta essas coisas. E Ele coloca em primeiro lugar o que? Aquilo que Ele falou para Pedro: não, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. O que Jesus estava dizendo? Quando você consegue organizar e colocar Deus na priori, as outras coisas vão para os seus devidos lugares. Consegue entender? Quando você coloca Deus no topo, as outras coisas funcionam. As outras coisas que eram frustrações se encaixam. Então nunca permita que outra coisa esteja no lugar de Deus, porque quando outra coisa ocupa o lugar de Deus, as demais coisas bagunçam, e as outras coisas não têm poder de organizar vida quando Deus não está no centro da vida. Quanta gente aí fazendo psicanálise, quanta gente aí indo no médico, no psiquiatra, indo fazer análise, fazer um monte de coisa, porque a vida se desorganizou,
Por quê? Porque um dia algo que ela achou que era a centralidade da sua vida não teve o poder de organizar a sua mente, a sua vida. Só Jesus tem esse poder. Quando Jesus ensinou Pedro sobre isso, e Pedro recebeu o chamado a partir daquele dia, Pedro nunca mais voltaria a ser um pescador. A partir daquele dia, Pedro se tornou um discípulo de Cristo. Sua mente mudou, a sua capacitação mudou, o seu nível de entendimento mudou, e tudo veio de uma frustração. Então a tua frustração pode ser o teu melhor recomeço. Amém? Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.